Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa, Os Gideões. E você que assiste sempre a este programa, quem sabe Deus quer que você seja um Gideão também. Que você conheça esse ministério, que você separe uma hora, uma vez por semana, para fazer parte deste grande exército em oração, em adoração. É isso aí, está diante de você este convite. Nestes programas que temos estudado a Palavra de Deus e nesta série de programas sobre as mulheres da Bíblia, vamos tirando lições tão preciosas. Algumas têm os seus nomes registrados, outras não sabemos o seu nome. Mas quando não se sabe o nome, nós colocamos o nosso nome. O Senhor está incluindo a tantas pessoas. E no programa de hoje conversaremos sobre alguém muito especial, a esposa de Josué e a sua herança. Você já ganhou uma herança? Você está deixando uma herança, um legado? Vamos ver a história desta mulher? Deixe o seu coração aberto para Deus. Deixe o Espírito Santo falar com você. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que a Palavra de Deus tem histórias maravilhosas, muitas pessoas com seus nomes ali registrados, mas existem muitos anônimos na Palavra de Deus e que trazem para o nosso coração ensinos tão especiais. Nós vamos ver a história de Josué. Josué, primeiramente, o seu nome era Oséias. Oséias significa salvação. E o nome dele foi mudado para Yehosheia, ou transliterado para o português Josué, que significa Deus é salvação, Jeová é salvação. Então, em Josué estava embutido no seu nome e na sua vida esse entendimento que Deus é salvação. Salvação em todos os aspectos, em todas as áreas, e de toda forma, Deus é salvação. O Senhor nos salva não somente do inferno, não somente da condenação, mas o Senhor é abrigo em todo sentido para nós. É Ele que nos dá a paz. Não existe paz longe de Deus. Ele é Jeová Shalom. O Senhor é paz. Paz com Deus, paz consigo mesmo, paz com os homens. Nós só podemos ter quando Deus habita em nós. Quando Ele dirige as nossas vidas. O Senhor é paz e o Senhor é salvação. O povo de Israel saiu do Egito. O exército deles constava mais ou menos de 600 mil homens de guerra. Um bocado de gente, da idade de 20 aos 50 anos. Homens de guerra que aprenderam com Josué, que adestraram em lançar a funda, pedras, paus, espada. O exército não era muito equipado belicamente. Eles não tinham armaduras e escudos e espadas. Era um exército, povos ao sair do Egito saíram como escravos. E escravos com pouca qualificação de mão de obra, porque o que eles faziam era apenas tijolos. E trabalhavam na construção das cidades celeiros para o faraó, a cidade de Pitom e a cidade de Ramsés. Foram construídas pela mão de obra escrava dos hebreus. E agora, para conquistar a terra prometida, como eles fariam, já que eles não estavam tão bem equipados? Como eles fariam, já que o povo da terra, principalmente os amorreus, e os amorreus são povos que nos fazem alusão aos europeus. Eram altos, claros, louros, olhos claros, olhos azuis, olhos verdes, eram os amorreus, um povo alto. Havia também os cananeus, os perizeus, que eram mais agricultores, girgazeus, os jebuseus, e ali estavam habitando aquela terra, a terra de Canaã.
como Israel haveria de vencer. Quando Josué é levantado, no seu próprio nome ali estava: Javé é salvação, Deus é salvação. E o Senhor disse que Ele iria à frente do seu povo, Ele iria guiar o seu povo, Ele iria dar ao seu povo a terra prometida, a herança. E Josué, então, ele é líder junto com Moisés. Moisés passa o bastão para ele, Josué foi cheio do Espírito Santo, Josué seguiu ao Senhor, cumpriu o seu propósito em todo o tempo, passo a passo. E é claro, Josué se casa com uma moça semelhante a ele. Uma moça que é simples, é pura, é da sua tribo também. É uma moça que vai valorizar o seu esposo. E nós podemos ver que ela era um esteio, era um apoio, era uma coluna, era alguém que somava, era alguém que empurrava, era alguém que cria, era alguém que estava ali para cumprir o seu papel. Há muitas esposas cujos nomes não aparecem. O marido é uma estrela, o marido é aquele grande general, é aquele grande homem, é aquele grande líder, é aquela pessoa que destaca nas nações. E a sua esposa, os outros nem sabem o seu nome. Ela não aparece, ela não está na liderança de nada, mas o principal papel ela cumpre como esposa e mãe. É tão importante para a mulher compreender este chamado, o chamado de esposa e de mãe. O apóstolo Paulo, quando ele escreve as suas cartas pastorais, quando ele se dirige àqueles jovens, Timóteo, Tito, que estavam assumindo a liderança da igreja, tanto em Creta quanto em várias outras cidades, Paulo então fala sobre o trabalho feminino na igreja. Paulo, quando escreve as suas cartas e se despede, ele manda recomendações a várias mulheres. Ele as conhecia pelo nome. Ele cita uma a uma e diz: ela foi uma mãe para mim, ela é uma mulher digna, ela é sábia, ela é diligente no trabalho do Senhor. Paulo reconhece a força do trabalho feminino na igreja. Paulo valoriza isto e nas suas cartas pastorais, Paulo diz para tanto Timóteo, quanto Tito, quanto os líderes, terem um carinho especial com as mulheres. Ele orienta que as mulheres devem vestir-se com modéstia, elas devem cuidar da sua aparência com modéstia, não buscar isto em primeiro lugar, não buscar simplesmente a aparência exterior, mas primeiramente o seu interior. Primeiramente olharem o seu caráter, a sua beleza interior. É tão lindo quando você encontra uma mulher bonita por fora, bonita por dentro, que tem aquele caráter bonito, manso, meigo, justa, bondosa, amiga, cheia da presença de Deus. Como é lindo isso! Paulo, então, ele está falando sobre a força feminina na igreja. Ele fala sobre as mulheres idosas, ele até fala sobre as viúvas, que o melhor era que as viúvas não se casassem, mas para não ficarem indo de casa em casa sem ter o que fazer, principalmente as que não têm filhos, ou os filhos já casaram, ou estão sozinhas. Então ele diz, então, que se casem, mas que sejam as viúvas com a sua vida bonita no altar, que sirvam aos santos, lavem os pés aos santos, que trabalhem na obra do Senhor. Paulo mostra isto, a força do trabalho feminino na igreja. Mulheres anônimas ou mulheres cujos nomes foram registrados, mas ele reconhece o poder e o trabalho das mulheres. Josué, o seu lar é um lar muito especial. Vamos ver o que Josué nos diz aqui, já no final do seu ministério, no final do seu chamado. Josué, capítulo 24, de 14 a 25, diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade.
Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que habitavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha, para Josué dizer esta palavra com toda segurança, ele sabia que esposa ele tinha em casa. Ele sabia como seus filhos foram criados. Ele sabia que podia dizer isto com toda segurança. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família já escolhemos Deus e o serviremos. Nós vimos uma grande diferença entre Abraão e Ló. Os dois parentes, os dois conheceram Deus, o Deus Altíssimo, o Deus Criador dos céus e da terra. Os dois. Mas Abraão soube levar a sua casa ao conhecimento de Deus. Abraão soube pregar para os seus filhos, para os seus empregados, a sua esposa, a sua família. Amavam a Deus, serviam a Deus, porque Abraão dava testemunho da sua fé. Abraão, no dia que ele foi circuncidado, no dia que Deus falou com ele, que estava estabelecendo uma aliança com ele, esta aliança seria para ele e para toda a sua casa. Seria para ele e para todos os que quisessem servir ao Deus de Israel, ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, ao Deus Altíssimo, ao Deus único e Criador dos céus e da terra. E a palavra de Deus nos diz que no dia que ele foi circuncidado junto com ele o seu filho Ismael e 300 servos nascidos em casa. 300 jovens, 300, não são 3 nem 30, mas 300 escravos nascidos em casa. Ou seja, Abraão soube conduzir a sua família ao conhecimento de Deus. Josué também. Mas Ló, nós vamos ver que Ló, sobrinho de Abraão, só ele era crente na sua casa. Ele não conseguia, ele não escolheu uma esposa sábia. Ele não criou as suas filhas no caminho do Senhor. Ele não trouxe a sua fé para dentro de casa. E ele perdeu o seu lar. Ele perdeu sua empresa. Ele perdeu sua cidade. Ele perdeu sua casa. Ele perdeu seus bens. Ele perdeu tudo. Porque ele não soube segurar o que era mais precioso. Deus em sua família. A herança que nós devemos deixar para os nossos filhos, a herança que devemos deixar como um legado para a nossa descendência é exatamente o conhecimento de Deus. Algo que jamais será perdido, algo que jamais será inútil, mas algo que vai guardar, proteger. A palavra de Deus nos diz que a nossa fé, o Senhor diz a respeito dos seus filhos, daqueles que crescem nele, que a bênção do Senhor é que enriquece e jamais acrescenta dores. A bênção de Deus sobre a nossa geração é riqueza, é a verdadeira riqueza. Josué trouxe esta riqueza para sua casa. E Josué sabia a esposa que tinha e os filhos que tinha, tanto que ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho certeza que a minha casa, eu tenho certeza que os meus filhos, eu tenho certeza que os meus netos, que os meus descendentes servirão ao Senhor, porque foi inculcado, porque foi colocado no coração deles desde a mais tenra idade. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O texto continua dizendo, então respondeu o povo e disse, longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre os povos pelo meio dos quais passamos.
O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Vamos parar aqui um pouquinho. O povo então respondeu para Josué dizendo, olha, longe de nós servirmos outros deuses. Nós já sabemos que os outros deuses, os deuses dessas nações pagãs, não têm o poder que o nosso Deus tem. Nós vimos como Deus venceu o amorreu, venceu os povos dessas nações. E é importante lembrar que quando Josué disse essas palavras, a nação já estava assentada, já tinha se conquistado toda a terra, depois de 5 anos de batalha. 5 anos de guerra com os amorreus, os heteus, os heveus, ferizeus, girgazeus e os jebuseus. 7 nações cananeias, 7 nações mais fortes do que Israel. Eles já tinham vencido, eles já tinham terminado a guerra. E agora Josué está voltando para casa e eles vão com as suas famílias, se faz o sorteio da terra, se faz a distribuição da herança do povo. Então agora quando cada um vai deixar de lutar e vai plantar e colher, e vai plantar vinhas, e vai plantar oliveiras, e vai plantar o trigo, e vão ter o seu comércio, e vão fabricar os pães, os queijos, e os tecidos com linho, e cuidar do rebanho. Agora que eles vão ter uma vida como nação, como cidades. Josué então diz, é muito importante que vocês escolham hoje a quem vocês vão servir. Se vocês servirem os deuses dos amorreus, os deuses dos nossos pais antes de Abraão, da além do Eufrates, lá da Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, se vocês quiserem servir aqueles deuses, sirvam. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O povo então diz, não, nós já vimos quem é Deus, nós já sabemos quem é o Senhor, nós queremos servir ao Senhor. Olha, Josué então vai dizer algo muito especial nos versículos seguintes. Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué, não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram, nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. Disse o povo a Josué, ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. A palavra de Deus nos mostra aqui como servir a Deus, estar em aliança com Deus é algo tão sério. É algo que é levado em conta no mundo espiritual. Esse mundo que nossos olhos não veem, nós não podemos ver os anjos de Deus, não podemos ver o trono de Deus, a sua glória. O que nós vemos é tão material, é tão físico, que é tão passageiro, mas as coisas que não vemos é que são eternas. E aqui estava sendo feita uma aliança entre o povo de Israel e Deus. Esta aliança implica em fidelidade. Assim, quando nós nos casamos, colocamos uma aliança no nosso dedo, uma aliança que significa fidelidade e amor até a morte. Até a morte. Somente com a morte é que essa aliança será rompida. Fidelidade e amor até a morte. Aliança.
a aliança com Deus, esta aliança de fidelidade, não só até a morte, porque depois da morte continuaremos em vida eterna, em aliança com o Senhor. Mas Deus disse, olha, Josué alertou o povo de Israel, se vocês forem para outros deuses, se vocês deixarem o Senhor, Ele vai consumir vocês. Todas aquelas maldições que estão escritas lá, vocês serão espalhados por todas as nações da terra, vocês sofrerão com guerra, com perseguição, porque quando se abandona Deus, é como se estivesse saindo de debaixo de uma proteção. Andar com o Senhor, estar em aliança com Deus, é estar debaixo da sua cobertura. Quando você deixa essa cobertura, o que te espera é o mal. Não é que Deus é mau e que Deus é vingativo e que Deus vai fazer isso porque você virou as costas para Ele. É porque você saiu da presença dEle, saiu da cobertura dEle, saiu de debaixo deste guarda-chuva, então vai se molhar, então vai se perder, então vai sofrer as consequências. E era isto que Josué estava alertando o povo de Israel. E ele disse, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu estou pronto e eu quero servir ao Senhor com todo o meu coração, com todas as minhas forças. Eu quero servir ao Senhor. E vemos que nesta palavra de Josué encontramos a sua esposa, os seus filhos, junto com ele, lhe dando esta segurança. Eu e a minha casa, custe o que custar, aconteça o que acontecer, terremotos, guerras, tempestades, tribulações, enfermidade, luto, aconteça o que acontecer, não deixaremos o Senhor, mas nós o serviremos e nós obedeceremos a sua voz. E nós estaremos como seus súditos no seu reino, cumprindo a sua vontade. Vemos que essa esposa, a esposa de Josué, a Bíblia não nos fala o seu nome. Vai falar seus filhos, mas não o nome de sua esposa. Ela tem um papel primordial na vida e na família de Josué. As mulheres edificam a casa, as mulheres edificam o lar, junto com o marido, trazendo paz para casa, trazendo a doçura da presença de Deus, trazendo segurança, trazendo a presença de Deus. Mulheres anônimas, mulheres que levantaram e sustentaram homens em seu ministério. A mulher pode destruir o ministério, destruir a família, destruir o lar, ou ela pode edificar. Sobre nós mulheres pesa este chamado. Sobre os homens, o escolher uma boa esposa, o escolher aquela que vai ser a mãe de seus filhos, aquela que vai ajudá-lo na criação da sua descendência, em levar a sua descendência aos pés do Senhor. Então, a Bíblia nos diz, quem acha uma boa esposa, achou o favor do Senhor, encontrou um presente. Então, você jovem, ainda solteiro, ore pela sua esposa. Ore para que Deus te dê aquela esposa segundo o seu coração, alguém que não somente vai fazer você feliz, mas vai saber trazer aos pés do Senhor a sua casa e criar os filhos no caminho do Senhor. Mulheres amadas do Senhor, que estão aí talvez pensando, mas eu queria fazer tanta coisa, tenho de ficar em casa e cuidar dos filhos e cuidar do lar. Este trabalho é maravilhoso e valoroso. Como é importante, como que, mesmo que aqui você não tenha o reconhecimento, mas este reconhecimento está diante de Deus e a sua história vai mostrar quem você é. Uma mulher de Deus, uma coluna, uma bênção. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte e escolha Deus. Escolha estar em aliança com Ele. Vamos orar. Senhor, eis-me aqui em Tua presença
Eu abro o meu coração para Ti, Senhor. Confesso que Tu és o meu Deus, o meu Rei, o meu Senhor. Te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, purifica-me de toda impureza. Dá-me um coração puro, reto e bom, o Teu coração. Eu me entrego a Ti para viver na Tua presença, hoje e para sempre. Toma minha vida, toma minha casa, usa-me, enche-me do Teu Espírito Santo e usa-me nesta geração para ser uma bênção por onde eu for. Amém. Pai, nós oramos também pela vida de cada pessoa que nos assiste. Homens e mulheres, jovens, crianças, adultos, adolescentes, cada um que nos assiste seja tocado pelo Teu Espírito Santo, seja fortalecido pelo Teu amor, seja renovado em sua aliança de buscar o Senhor acima de todas as coisas. Traz a cada lar e a cada família que nos assiste a Tua doce presença, o Teu doce e maravilhoso amor, e que vivam em harmonia, em paz, em aliança com o Senhor. No nome de Jesus, que os enfermos sejam curados, que os oprimidos sejam libertos e que as necessidades sejam supridas por Cristo, em glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.